Fala, meus queridos do Brilho Já, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais um vídeo, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mais um vídeo para vocês e hoje é uma recapitulação da lição nova inclusive, hein? Novo trimestre. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente, roda a vinheta! Gente, o título da lição dessa semana é Instrumentos do Discipulado. Esse trimestre a gente vai falar todo sobre discipulado. Tudo vai ser discipulado. E como a gente vê, em várias épocas a Igreja de Deus ela teve várias maneiras de demonstrar a sua fé. Algumas vezes a igreja demonstrou a sua fé através das doutrinas e tal, foi mostrando ali as doutrinas. Outras vezes através da fé prática, né? A igreja demonstrou através da espiritualidade prática. Algumas vezes a igreja demonstrou a sua fé através do martírio, né? Como a gente viu na Reforma Protestante, as pessoas ali elas davam a vida delas pelo Evangelho. Isso acontece muito hoje. E outras vezes, que também acontece bastante hoje, é as pessoas demonstrarem sua fé através do conforto da sua casa. Então hoje, muitas pessoas estão pregando o Evangelho através do YouTube, como eu estou fazendo agora, né? Como você está vendo. Mas a tecnologia ela deu um avanço tão grande para a gente que nós podemos pregar o Evangelho até mesmo aqui, sentado em uma cadeira, numa sala. Olha só, a gente pode fazer isso de várias maneiras, não é? E hoje a gente pode pregar o Evangelho no conforto da nossa casa. Mas olha, independente do momento, independente da época, uma coisa que não pode mudar é o discipulado. Para que a igreja cresça, isso tem que ter, o discipulado tem que existir. Não importa a época, não importa a maneira que a igreja expresse sua fé, sempre tem que ter o discipulado. Os cristãos devem ser discípulos de Jesus e ao mesmo tempo fazer outros discípulos. Quer ver uma coisa? Pega a tua Bíblia aí. Olha a ordem que Jesus nos dá lá no livro de Mateus. Pega aí o livro de Mateus, pega aí a tua Bíblia. Pegou a Bíblia? Pegou? Beleza. Agora pega a tua Bíblia aí, já pegou a Bíblia. Pegou a Bíblia aí, abre lá no livro de Mateus, o versículo 16. Olha o que diz. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem que Jesus nos dá aqui é que nós temos que ir adiante e fazer o quê? Discípulos. Olha só o discipulado aqui. E é assim que quando a gente fazer discípulo, a gente vai lá e batiza e vai ensinando todo mundo. Então é essa ordem que Deus nos deu, fazer discípulos. Outra coisa também interessante, Jesus quando veio aqui na terra, ele poderia ter escrito vários sermões, ele poderia ter feito vários cursos, construído centros de treinamento e tal, escrevido ali livros e livros, mas não. Quando Jesus veio aqui na terra, a única coisa que ele fez foi o quê? Fazer discípulos. É claro que Jesus pregava para as pessoas, mas o que ele mais se concentrou mesmo foi fazer discípulos. Sabe por quê? Porque o discipulado ele é mais eficaz do que qualquer pregação. Porque o discipulado ele é na prática, você vive, a pessoa olha para você, o seu discípulo, digamos assim, ele olha para você e vê a maneira que você vive, ele vê ali o seu exemplo. Por isso que o discipulado ele é mais eficaz que a pregação. Porque o discipulado a gente vive na prática. A gente aprendeu na lição dessa semana que o discipulado, a gente aprendeu na lição dessa semana que o discipulado ele é um método maravilhoso para levar pessoas para Cristo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre o discipulado antes de sair por aí fazendo discípulos. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o discipulado. Primeira coisa é o seguinte: o discipulado se baseia nas relações humanas. Ou seja, para que você faça um bom discipulado, você precisa conversar. Tem pessoas que acham que para fazer discípulos, para lá levar uma pessoa para Cristo, você só tem que ir lá dar o estudo bíblico. Não é assim. Para você fazer um bom discipulado,
você precisa conversar com a pessoa, você precisa fazer amizade com ela, você precisa se interessar pela pessoa. Não é só chegar lá e dar o estudo bíblico, não. Precisa ter relações humanas, precisa ter contato. Você precisa conversar com uma pessoa ali diariamente, né? É claro que não dá para você ficar conversando todo dia, mas você precisa fazer uma amizade com a pessoa, porque senão o discipulado não vai ser eficaz. Hoje em dia, por experiência própria eu falo isso também, mas muitas vezes a gente pensa que discipulado é só ir lá, dar estudo bíblico, deu estudo bíblico, batizou, acabou, não precisa fazer mais nada. Mas não é assim. O discipulado é um longo processo de amizade. Mas segunda coisa que a gente deve aprender sobre o discipulado é que o discipulado não acontece por acaso. O discipulado, ele requer tempo, trabalho e esforço. Tem pessoas ali que acham que é só chegar lá, tacando a Bíblia na pessoa e a pessoa, me batizei. Não, não é assim. O discipulado é você ter paciência, você lidar com a pessoa, você entender as dificuldades que ela está tendo, você conversar, mostrar, você gastar tempo com a pessoa. Tem pessoas que não fazem esforço para discipular as outras, não fazem esforço. Gente, vamos pegar a vida de Jesus. Jesus, ele gastou 3 anos e meio ali para fazer discípulos. Ele gastou tempo com os discípulos, ele dormiu, ele comeu, ele orou com os discípulos. A maioria deles não entendia nada do ministério de Jesus, e mesmo assim Jesus foi ensinando eles com paciência. Requer tempo e esforço. Você precisa se esforçar para discipular alguém. Você precisa sair da sua zona de conforto, entendeu? Discipulado, ele te tira da sua zona de conforto, ele te leva a um desafio novo, que é você levar uma pessoa para Cristo através do seu exemplo. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre o discipulado. O discipulado, ele requer que você faça ele por completo. Como assim, Wesley? Requer que ele faça por completo. Muitas pessoas, quando vão discipular uma pessoa, eles acham que é só levar a pessoa para o batismo. Depois que levou para o batismo, esquece a pessoa, só cumprimenta, feliz sábado, maranata, o Senhor logo vem, e acabou, e não precisa de mais nada. Não, gente, não é isso. Quando você leva uma pessoa para o batismo, o discipulado não acabou ainda. A pessoa ainda é seu discípulo. Você precisa continuar mostrando para ela, continuar levando ela na igreja, continuar ajudando ela com o que ela precisa. O discipulado não acaba no batismo. O discipulado não acaba no batismo, meu querido. Às vezes você vai levar um ano inteiro, uma vida toda para discipular uma pessoa. Entende? O discipulado não acaba no batismo. Tem gente que acha, dei 2 estudos bíblicos para a pessoa. Eu levei ela para o batismo, ela batizou, beleza, então acabei, conquistei, agora a vida que segue, vamos para outra. Não! Discipulado, como eu já falei, ele requer tempo. As pessoas hoje em dia estão fazendo um discipulado muito mal feito. Acha que é só ali chegar, levar para o batismo, acabou e não tem mais que fazer nada. Não, você tem que continuar. O batismo, ele é só um processo ali. O batismo, ele é importante? Levou a pessoa para o batismo, maravilha, glória a Deus, você é fera. Mas agora você ainda precisa continuar com o discipulado, ensinando a pessoa, entendeu? Você precisa continuar ensinando a pessoa com o discipulado. Não precisa ir para outro campo direto. Tem gente que... Outra coisa também que a gente precisa pegar muito, tem gente que quer fazer 1 milhão de discípulos, mas não consegue dar conta de um. Meu querido, foca em uma pessoa, leva uma pessoa para o batismo, discipula ela, ensina ela bem ensinadinho e fala para ela, depois que você ensinou ela bem ensinadinho, fala para ela o seguinte: agora você vai fazer outros discípulos. Vai fazer outro discípulo. Entende? Não precisa ensinar 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente não tem capacidade de fazer isso. Jesus, ele era fera, ele fazia isso tranquilo. Mas muitas vezes a gente não tem capacidade de ficar ensinando a galera aí por aí e tal. E às vezes a gente acaba focando em um monte e acaba perdendo esse monte e não leva ninguém para o batismo, não leva ninguém para a vida toda, para o discipulado, não leva ninguém para o céu. Então, foca em uma pessoa, foca aí ali em 1, 2 pessoas para você discipular, levar para o batismo e fazer com que ela leve outras pessoas também para o batismo, entendeu? Beleza? 2 coisinhas mais que eu gostaria de falar com vocês sobre o discipulado. Uma coisa, primeiro, o discipulado, galera, ele é um exemplo. O discipulado é eu imitando a Cristo e outras pessoas vendo que eu estou imitando a Cristo, elas olham, nossa, ele está imitando a Cristo, que bom exemplo, então eu quero imitá-lo também. Então, através da minha imitação de Cristo, olha só, através da minha imitação de Cristo, as pessoas vão olhar a minha imitação de Cristo
e vão querer imitá-lo também, entendeu? Através do meu exemplo. E eu gosto de uma frase, é o seguinte: nós imitando Jesus é a mesma coisa que uma criança imitando o adulto. Não é perfeito, não é perfeito. A gente nunca vai conseguir imitar Jesus certinho, mas a gente precisa continuar e tentando até Jesus nos transformar por completo, entende? Então, através do seu exemplo, através do seu discipulado, da comunhão que você tem com Deus, da maneira que você trata as pessoas, a maneira como você leva a Bíblia a sério, a maneira como você pratica as coisas que Jesus tem te ensinado, tudo isso leva em conta o exemplo que você está dando para as outras pessoas. E muitas vezes, meu querido, você mesmo que eu estou falando aí, você mesmo, vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai poder ler. Entendeu? Então, através do seu exemplo, você vai levar muitas pessoas para Cristo, muitas pessoas para o batismo, e você vai fazer muitos discípulos através do seu exemplo. Então, outra coisa, um monte de coisa que a gente tem que comentar aqui, mas toma cuidado com o exemplo que você está dando na igreja, né? Toma muito cuidado com o exemplo que você está dando na igreja, porque às vezes a pessoa vai imitar aquilo que você faz na igreja. E aí? Será que você está fazendo uma coisa certa na igreja? Será que você está sendo uma boa imitação de Cristo? Será que através do seu exemplo muitas pessoas estão indo para o céu? Precisamos analisar isso, né? Última coisa que eu gostaria de falar sobre discipulado aqui, nessa recapitulação da lição, é o seguinte: meus queridos, discipulado ele precisa ser feito com amor. Tem gente que dá estudo bíblico, faz discipulado, né? Leva as pessoas para a igreja só por obrigação ou por próprio interesse. Mas, gente, não é isso. Discipulado tem que ser feito com amor. Já convidou alguma pessoa para ir almoçar na sua casa só por pena? Já fez isso? Eu espero que você não tenha feito. A sensação é péssima. Tanto para você que está convidando, porque você não está interessado em fazer amizade com a pessoa, em conhecer a pessoa. Você está interessado em só satisfazer a necessidade dela. Entende? Isso não é discipulado. Isso não é. É uma situação tão constrangedora para você quanto para a pessoa que você está discipulando. Então, como eu já falei, discipulado requer que você faça amizade com a pessoa, converse com ela, descubra um pouco sobre a vida dela, fala um pouco sobre você. Discipulado, meu querido, é você fazer amizade, seja amigo da pessoa. Imagina só, você vai discipular ela e vai levar essa pessoa para o céu. Você precisa mesmo querer que essa pessoa esteja no céu, então você tem que fazer aquilo por amor, não por pena. Você não tem que fazer o discipulado, não tem que dar estudo bíblico, não tem que levar a pessoa para Cristo porque você tem pena dela. Você tem que levar a pessoa para Cristo, discipular ela porque você ama ela, entende? Então, quer fazer um bom discipulado? Ame a pessoa primeiro. Não faça isso só porque você sente pena. Porque o sentir pena, às vezes, não faz você fazer um bom trabalho que você poderia estar fazendo se você sentisse o verdadeiro amor por ela. Cristo sentiu o verdadeiro amor por nós e por isso ele decidiu fazer discípulos para nós, com a gente. Então, por que você não deve amar outra pessoa e também fazer discípulo para ela? Mas a suma faça o discipulado com amor. Discipule as pessoas com amor, tenha a real intenção de levá-la para o céu, tenha a real intenção de estar lá no céu com ela, e assim você vai fazer um bom discipulado, beleza? Essa foi a recapitulação da lição dessa semana, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana, meus queridos. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, um beijo para vocês e até a próxima semana.